Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 3, modelo cognitivo ou modelo cognitivo comportamental. Sou o neuropsicólogo Yuri Oliveira, especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduando em transtorno do espectro autista. Também sou mentor e supervisor clínico em neuropsicologia e em TCC. O meu propósito é ajudar psicólogos a se destacarem através de um posicionamento estratégico, seguro e eficaz. Então, o modelo cognitivo, antes de falar propriamente sobre esse modelo, existe aqui uma relação dos nossos pensamentos associado com os nossos sentimentos, com os comportamentos e com a parte fisiológica do nosso corpo, ou seja, a biologia, a genética também. E relacionado a tudo isso tem aí o ambiente e a situação. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela valoriza muito não somente os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, mas também ela enfatiza os fatores ambientais e os fatores genéticos, os fatores biológicos, que também muitas vezes, eles vão fazer com que aquela pessoa ela tenha uma predisposição a alguma situação. Então, existem fatores de vulnerabilidade, fatores biológicos, fatores genéticos de vulnerabilidade para que aquela pessoa possa desencadear, a partir de várias questões, de vários fatores, desencadear um transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou algum outro transtorno que tem ali a sua condição na parte neurológica ou genética, ambiental, fisiológica, biológica, psicológica também, como essas aqui que estou apresentando. Então, perceba que tudo isso está relacionado. Sendo tudo isso relacionado, isso a gente precisa enfatizar também no processo da prática clínica. Ou seja, é muito importante você saber os fatores ambientais do seu paciente, os fatores biológicos, saber o histórico da família desse paciente, se tem algum diagnóstico ali, alguém, né, nessa família, os pensamentos desse paciente, as crenças que ele traz, os sentimentos, as emoções, os comportamentos, então as estratégias de enfrentamento no dia a dia, se elas são adaptativas ou desadaptativas, tudo isso está associado. Agora, o modelo cognitivo ou modelo cognitivo comportamental propriamente dito. Aqui é numa versão mais aprofundada, que vai envolver desde as crenças nucleares até os pensamentos e as reações. Então, perceba que a terapia cognitivo-comportamental vai nos ensinar, vai nos mostrar que não é uma situação em si, não é um determinado problema que faz com que aquela pessoa tenha uma reação emocional, fisiológica ou comportamental. Ou seja, o foco principal não é na situação, mas é na interpretação, no pensamento que a pessoa tem a respeito daquilo que acontece com ela. Então, muito mais importante do que a situação é o pensamento a respeito daquela situação. Porque muitas vezes uma mesma situação pode estar presente na vida de várias pessoas e cada uma dessas pessoas ter reações diferentes a essa mesma situação. Então, o que influencia exatamente essas reações não é a situação, mas o pensamento a respeito daquilo ali. Então, perceba que esses pensamentos, eles vão estar presentes devido eles são reflexos. Então, os pensamentos automáticos são pensamentos breves que surgem no dia a dia da gente, e esses pensamentos, eles são pensamentos de avaliação, ou seja, a pessoa está avaliando o seu contexto, está avaliando o comportamento de uma outra pessoa, está avaliando a sua própria forma de agir em uma determinada situação. Então, os pensamentos automáticos são pensamentos breves, surgem ali de forma rápida,
e eles têm uma conotação ali associada com como a pessoa se sente, como a pessoa se percebe, como a pessoa vê o mundo, os outros, o seu futuro e ela própria. Então, esses pensamentos eles estão associados com essa percepção de si mesmo e dos outros. Esses pensamentos são reflexos de crenças que foram construídas desde a infância, né? Ou seja, as experiências escolares, as experiências ali no âmbito familiar, no âmbito social. Então, todo esse contexto contribuiu para que essa pessoa construísse, interpretasse no seu período de desenvolvimento, ela começou a interpretar determinadas coisas. E tudo isso gerou crenças nucleares. Então, as crenças nucleares ou crenças centrais são crenças mais enraizadas, são crenças mais firmes. É como você imaginar uma árvore. As raízes dessa árvore são as crenças nucleares. Elas são crenças que a gente pode dizer que elas estão no nível inconsciente. Mas o que significaria esse nível inconsciente, Yuri? É um nível em que essa pessoa não tem consciência daquilo que está acontecendo com ela, dos seus próprios pensamentos. Então, é um nível muito mais profundo. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai nesse nível muito mais profundo. Então, você que não conhece muito sobre a TCC, saiba que a TCC, ela não é superficial. Ela é uma abordagem psicológica, uma abordagem de tratamento muito aprofundada. Ela é padrão ouro para tratar todo tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico, neurológico também. Ela vai tratar também TEA, TDAH, também trata também problemas orgânicos com questões emocionais, como, por exemplo, enxaqueca, fibromialgia. Tudo isso por causa de quê? Porque, independente dessas questões, independente dos transtornos estarem presentes ou não, as pessoas vão ter ali modelos cognitivos, vão ter pensamentos, crenças associadas a tudo isso. E quando elas têm pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais, isso atrapalha o dia a dia dessa pessoa. Isso coloca um obstáculo para que ela consiga atingir os seus objetivos. E isso começa a intensificar as suas emoções negativas, intensifica as suas dores, suas dificuldades, e tudo isso pode ser amenizado através da terapia cognitivo-comportamental, através do seu apoio profissional, através da terapia cognitivo-comportamental. Então, perceba aí que essas crenças nucleares são enraizadas, vão ser trabalhadas no dia a dia. Que crenças são essas? Como, por exemplo, eu sou burro, ou eu não sou digno de ser amado, ou eu sou insuficiente. Então, esses pensamentos, essas crenças, elas envolvem lá do período da infância. Talvez alguém disse isso para essa criança e essa criança internalizou aquilo ali como uma verdade absoluta. Logo, no período da adolescência, outras crenças foram absorvidas de outras pessoas e também ela própria construiu outras crenças, outras ideias, e assim, na fase adulta, agora ela começa a ter, então, várias coisas associadas a essas crenças, esses pensamentos que são reflexos dessas crenças. Então, as crenças nucleares são as raízes, vamos dizer assim, dessa árvore. As crenças intermediárias é como se fosse o tronco dessa árvore. Então, são crenças que fazem com que a gente não tenha que lidar com as crenças nucleares. Então, para não lidar com as crenças de desamparo, com as crenças de desamor, com as crenças de desvalor, existem as crenças intermediárias. E aí, para não lidar com nada dessas crenças, a pessoa tem regras para que isso não aconteça. Ela tem atitudes, ela tem pressupostos. Se eu fizer dessa forma, então isso não vai acontecer comigo. Mas se eu fizer dessa forma, isso vai acontecer.
Então, eu preciso agir dessa forma. E aí começa a ter esses pressupostos, essas regras e essas atitudes. E tudo isso, aos poucos, isso vai gerando reações nessa pessoa no dia a dia. Isso vai refletir nos seus pensamentos. Ou seja, preciso ser muito esforçado, preciso ser muito dedicado para que as pessoas me vejam. Pronto. Então, talvez aí possa ter ali uma crença de incompetência. Por exemplo, se eu fizer tudo, se eu fizer tudo aqui, as pessoas vão ver o quanto eu sou competente. Se eu não tiver um desempenho muito elevado, as pessoas vão ver que eu sou incompetente. Então perceba que aí tem uma crença de incompetência presente. E aí qual é o pensamento automático que pode surgir no dia a dia? Eu não posso deixar isso aqui acontecer, eu tenho que me esforçar ao máximo, eu tenho que ser perfeito em tudo aquilo que eu faço. Ou, ou vou fazer tudo perfeito, ou nada vai adiantar. Então começam a surgir pensamentos distorcidos, distorções cognitivas, pensamentos equivocados sobre a realidade, que são esses pensamentos automáticos. Então, esses pensamentos automáticos com uma conotação negativa, eles envolvem essas distorções cognitivas devido às crenças. É como se fosse um encaixe. Então, as crenças estão aqui presentes nesse formato e essa pessoa começa a ter pensamentos. Para que o cérebro consiga compreender aquilo que está acontecendo, esses pensamentos eles vão se moldar, eles vão se adaptar para serem encaixados nas crenças que essa pessoa já tem. Então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar no propósito do paciente entender o seu modelo cognitivo, entender e identificar que pensamentos disfuncionais são esses, avaliar, verificar as evidências, as provas de que esse pensamento está falando a verdade ou de que esse pensamento não está falando a verdade para essa pessoa. E a partir da identificação, da avaliação desses pensamentos, vai então ser construído ali respostas mais saudáveis, pensamentos mais realistas diante ali daquilo que está acontecendo com a pessoa, a partir de evidências, de provas. Então, não é naquela ideia de retirar pensamentos negativos e trazer pensamentos positivos. Não, não é nessa troca. É examinar as evidências que estão presentes para identificar se esse pensamento aqui negativo é um pensamento disfuncional, é um pensamento que está prejudicando muito a vida dessa pessoa. Através disso, vai então construir um pensamento saudável, um pensamento realista, para que essa pessoa possa progredir no seu dia a dia. E tudo isso tem base onde? No modelo cognitivo, para que você compreenda enquanto profissional, para que você também consiga ajudar de uma forma eficaz o seu paciente. Então, esses pensamentos eles vão estar presentes diante de uma situação desencadeante, ou seja, a situação ela vai o que? Ela vai ativar aquele pensamento. E é aquele pensamento que aquela pessoa já tem com base nas crenças que ela já possui, são esses pensamentos que vão ativar e vão fazer com que a pessoa tenha vários tipos de reações. Reações emocionais, reações fisiológicas e reações comportamentais. E essas reações comportamentais, emocionais e fisiológicas também vão contribuir para que esses pensamentos sejam mantidos ou para gerar outros tipos de pensamentos. Então, quero aqui também enfatizar que essa situação desencadeante pode ser de diversas formas. Pode ser uma situação interna, ou seja, quanto às próprias emoções dessa pessoa. Eu estou me sentindo aflito. E essa pessoa começa a ter um pensamento. Se eu estou aflito, ou se eu estou me sentindo desesperado, então, portanto, a situação realmente deve ser desesperadora. Só que isso é um pensamento distorcido.
Por quê? Porque pensamentos não são fatos. Grava isso. Pensamentos não são fatos. Fato é fato. Não tem como a gente discordar, não tem como a gente modificar. Mas o que acontece? Esse pensamento distorcido, ele tem um nome. Ele envolve essa questão que envolve um raciocínio emocional ou emocionalização. Essa pessoa está entendendo o seu contexto, olhando para o seu contexto a partir de lentes emocionais. Se está se sentindo de uma forma, então ela está vivendo realmente aquela situação, ou seja, a situação realmente é daquela forma como ela está sentindo. Então, isso precisa ser trabalhado nesse processo de terapia. Então, a situação ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Pode ter ali várias questões ali associadas. Os pensamentos podem ser frases, dúvidas, incertezas, imagens que surgiram na mente daquela pessoa. Então, tudo isso pode acabar desencadeando essas reações. Agora aqui um exemplo é o modelo cognitivo comportamental básico relacionado aí a um paciente com fobia social ou com transtorno de ansiedade social. Tem um evento. Qual é o evento? Preparando-se para ir a uma festa. Qual é a avaliação cognitiva que esse paciente teve, ou seja, qual é o pensamento automático que ele teve? Não vou saber o que dizer. Vou parecer um desajustado, vou travar e querer ir embora imediatamente. Então, essa pessoa teve esse pensamento. Qual é a emoção que ela vai ter? Ansiedade. Ela vai ter uma resposta ali de tensão muscular. E isso vai gerar um comportamento de não ir, de dizer uma desculpa e evitar a festa. E esse comportamento vai confirmar, vai reforçar esse pensamento, essa avaliação cognitiva, que realmente essa pessoa não estaria preparada para ir à festa. Realmente era o melhor a ser feito, isso na mente dessa pessoa. Então, ela vai começar a evitar as diversas situações sociais e isso vai se tornar um ciclo de manutenção do problema. E tudo isso precisa ser trabalhado na terapia para que essa pessoa saia desse processo de evitação, desse processo de esquiva e tenha as habilidades sociais necessárias, as ferramentas necessárias para conseguir ultrapassar esses desafios e conseguir superar essas dificuldades através das técnicas e das estratégias da terapia cognitivo-comportamental. Então, perceba que a TCC, ela não envolve somente técnicas e estratégias. A TCC, ela é um modelo teórico. Ela é um modelo teórico e prático, é um modelo científico. Ou seja, além de você saber aplicar as técnicas, você precisa saber os princípios. Porque nada vai adiantar você aplicar as técnicas sem saber o porquê você está aplicando, sem saber o momento certo de aplicar, ou saber que aquele paciente está preparado para receber aquela técnica ou aquela estratégia, ou como aplicar aquela técnica de uma forma que para o paciente vai ser ajudado através daquela estratégia ou técnica. Então, precisa primeiro você saber os princípios. E qual o princípio da TCC? Um deles é de que não é a situação em si que influencia a minha forma de sentir, agir ou me comportar, ou sentir algo no meu corpo, mas é a minha forma de interpretar. É aquilo que eu penso sobre a minha situação, é esse meu pensamento que desencadeia tudo aquilo que envolve essas reações emocionais, fisiológicas ou comportamentais. Então, a TCC vai atuar nos pensamentos, nas crenças intermediárias, nas crenças centrais, de uma forma aprofundada, e vai trabalhar aí na regulação emocional, na ativação comportamental, na mudança de comportamento também, na reestruturação cognitiva, ajudando o paciente a identificar esses pensamentos automáticos disfuncionais, avaliar se esses pensamentos estão falando a verdade ou estão
prejudicando essa pessoa e construir pensamentos saudáveis e realistas. Te convido, então, a curtir, comentar e compartilhar esta aula com todos os profissionais que você conheça, com estudantes de psicologia também. E aqui fica o meu agradecimento à sua participação. E aqui também tem o Instagram, Neuropsicólogo Yuri Oliveira. E eu realizo, além da avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica e terapia cognitivo-comportamental para os pacientes, aqui para vocês que são profissionais, eu realizo a mentoria de carreira para psicólogos, estudantes de psicologia e para outros profissionais também. E realizo também a supervisão em TCC para psicólogos, psicoterapeutas, médicos que atuam com a TCC e realizo a supervisão em neuropsicologia para psicólogos e neuropsicólogos clínicos, tá bom? Então, pessoal, se você deseja a mentoria e a supervisão, pode falar comigo através do WhatsApp 85999893750. Eu realizo mentoria online e supervisão online, tá bom? Fundamentos e métodos em terapia cognitivo-comportamental. Se você deseja se aprofundar mais na TCC, ter aí a sua prática clínica fundamentada nessa terapia que é padrão ouro, ou seja, aprender os princípios e técnicas da TCC para melhorar sua prática clínica, esse curso é voltado para psicólogos, médicos e psicoterapeutas e estudantes afins relacionados a essas áreas que desejam atuar com a terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Aqui está o QR Code do curso e são 8 módulos. Tem aí o investimento, o certificado de 23 horas, é um curso 100% online e gravado, tá bom? Está no site da simpla.com.br. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.